Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Rota das 11 especial Independência do Brasil. Você que vai fazer PM em Alagoas, PM Bahia, vestibular, Enem, se liga nessa rota. Uma revisão especial do processo da independência do Brasil. Você que passou a semana toda, né? Propaganda, escola, você tem aí, né, todo um enredo, todo o contexto do processo da independência através de desfiles, né, cívicos, militares, enfim. Mas agora vamos contar para você a verdadeira história da independência do Brasil. Pois é, uma história inventada, uma história construída nessa versão popular. O Dom Pedro, né, que aparece ali, né, pujante, todo grandiloquente, gritando independência ou morte em 7 de setembro de 1822, mas não foi bem assim, não foi. Claro que a gente não pode negar a importância do grito do Ipiranga do ponto de vista dessa, não digo ruptura, né? Mas sim essa formalização da independência política do Brasil. Isso é inegável. No entanto, não é uma independência acompanhada por mudanças estruturais. O Brasil alcança a independência e vem adotar a monarquia, enquanto que outras colônias, ao alcançar a independência, vão implantar o republicanismo, começando com os Estados Unidos e seguindo também as colônias, né, ou ex-colônias da Espanha, por exemplo. Além disso, a manutenção da escravidão, das desigualdades. É tão tal que a Bahia não vai aceitar essa independência que, na verdade, podemos chamar de um arranjo político, e vai proclamar sua própria independência, né? O 2 de julho de 1823. Mas também há divergências em relação a essa percepção. A minha perspectiva é mais na construção da nação. Será que em 7 de setembro de 1822 havia esse sentimento de brasilidade? Será que as pessoas de fato se reconheciam como brasileiros? Não. A ideia de nação, povo, coletividade é uma construção do romantismo que busca no passado, né, referências para a construção dessa identidade. É tão tal que o quadro famoso, né, de Pedro Américo, ele é pintado no final do século XIX. Mais de 60 anos depois, ele vai retratar, através dessa pintura, o que ocorreu às margens do riacho Ipiranga, com fortes dores estomacais. Dom Pedro I proclama a independência em 7 de setembro de 1822. A história revisada, a história crítica faz essa leitura. Claro que você diz, não, mas eu amo o verde e amarelo. Mas o próprio, né, as próprias cores, na verdade, o verde, né, o amarelo, você tem justamente aí elementos da própria coroa portuguesa, que eram cores também utilizadas pela coroa portuguesa. Então, nem em relação à identidade, cores, a gente vai romper, tá? A gente vai manter essa bandeira que também tem elementos que relembram e muito, né, a bandeira da coroa portuguesa. Na proclamação da República, a inserção da ordem e do progresso, já aí com a influência, né, do positivismo, as ideias de Augusto Comte. Mas é rota das 11, professor, é resolver questões. Mas essa história que eu quero contar para vocês, tá? Uma história crítica, contextualizada, fundamentada em fontes históricas, em leituras amplas. Mas a que interessa, professor, montar essa história ufanista, essa brava gente brasileira que não participou desse grito, que não participou das decisões políticas tomadas a partir da criação, né,
O surgimento do primeiro reinado e depois o período regencial, o segundo reinado, aí vem a República Velha. Não. O povo, infelizmente, não tem vez, não tem voz. Por isso que a história do Brasil é marcada por uma série de lutas sociais, uma série de acontecimentos que tem justamente essa marca, principalmente a Bahia, né? Mas não só a Bahia, Alagoas, Pernambuco, podemos perceber ainda reflexos desse processo histórico que vem atender interesses de uma elite que se apropria do poder. E foi isso que aconteceu em 22 e é isso que acontece ao longo das modificações que ocorrem na história política do Brasil, do Império para a República, e quando eu pego a República aí, da República da Espada para a República Velha, da República Velha para a Era Vargas, há algo em comum, que é justamente as modificações sem comprometer as bases, sem trazer alterações bruscas. Ah, professor, então o senhor não é um patriota, o senhor não é brasileiro? Com muito orgulho, com muito amor, tá? E para desenvolver esse sentimento de brasilidade, precisamos conhecer mais a nossa história, mergulhar em nossa história com caráter crítico. Eu creio que esse sentimento de brasilidade será muito mais amplo, muito mais consolidado quando conhecer verdadeiramente a nossa história hoje, né, quando pôr em prática aquilo que está na Constituição, os direitos e garantias fundamentais, efetivar, né, o direito à saúde, à educação, à segurança pública, aí sim a gente vai construir de fato, né, um sentimento de brasilidade, mais coesão e essa coletividade. Então é essa forma, dessa maneira, né, que eu gosto, sou apaixonado pela história do meu país. Agora não há como negar as fraturas, os rompimentos, as modificações que vão ocorrendo, no entanto tem algo em comum, que é justamente privilégios para uma minoria no sentido de elite, né, uma aristocracia, uma oligarquia, e o povão é excluído, muitas vezes utilizado aí como massa de manobra. E não venha você com esse papinho, não, mas é um discurso aí de esquerda. Não é um discurso de esquerda, é um discurso liberal. Porque imaginemos, você que está estudando aí para a PM Bahia, PM Alagoas, o que tem na nossa Constituição é algo sublime, maravilhoso. Agora o que falta é transformar aquilo, efetivar aquilo que está na Constituição. Esse direito formal agora colocar como um direito efetivo. Esse é o grande desafio, moradia, garantir também dignidade. É isso que está logo ali, né, nos primeiros artigos da nossa Constituição. Então, em homenagem a todo esse processo histórico, temos que comemorar? Comemorar é memorar, lembrar de forma conjunta. Estamos aqui justamente comemorando a independência do Brasil, trazendo um olhar crítico. O próprio Pedro Américo, quando ele pinta o quadro da independência, ele traz isso, olha, na época, Dom Pedro com fortes dores estomacais, mas não é isso que ficou na mentalidade coletiva. O que ficou foi justamente esse hino da independência, o hino, né, nacional, que fala de um povo heróico, que infelizmente o povo heróico lutando, né, por espaço, sendo reprimido, como foi a Revolta dos Malês, como foi em Canudos, como foi na Revolta da Chibata, como foi também contestado o banditismo social que marcou o Nordeste nas primeiras décadas do século XX, e a situação do povão hoje, 2019 ainda, nessa luta, nesse sofrimento, lutando pelo seu pão de cada dia, sentindo a ausência do Estado, sentindo também, percebendo, vivendo, sofrendo a incompetência do Estado. E quando eu falo isso, pessoal, não é em relação ao governo A, B, C, não. Isso é um processo, essa situação é resultado de um processo histórico que começa com a chegada dos portugueses, a forma que eles desenvolveram aquilo que Sérgio Buarque chama de aventureiros, uma coroa portuguesa altamente corrupta que vem deixar também essa herança para os brasileiros. Então é só um resumão para você sentir como eu sou apaixonado pela minha história, pela história do Brasil, pela sua história, porque a história do Brasil é uma construção coletiva. Você é participante, você é importante, assim como eu, assim como seu pai, sua mãe. Estude mais a história do Brasil.
não vá, tá? Não seja guiado aí só por discursos, né, de A ou B, mas conheça, aprofunde-se nessa história. E para aprofundar mais ainda os seus conhecimentos, consolidar ainda mais seus conhecimentos, na tela a questão 1 da Rota das 11 especial Independência do Brasil. Ô professor, para falar, é verdade, se deixou eu falo muito, né? Vamos lá, questão 1, baixe o seu material. Deixa aquele like, compartilhe esse vídeo, especial Independência do Brasil, uma independência sem inclusão social, uma independência sem modificações estruturais, mas isso não significa que você deixa de ser brasileiro ou desenvolver essa crítica. Ao contrário, você se torna mais brasileiro e entende esses desafios dos governantes e temos que cobrar deles, né? Aquilo que está na nossa Constituição de 1988 deve ser, de fato, né, colocado em prática e isso iria melhorar cada vez mais o povo. Afinal, nacionalismo, nação é povo. É pensar no povo, é pensar com esse olhar de coletividade. Rota 1. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime republicano, seguindo o modelo norte-americano, né? Independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, que vem justamente implantar a República, os fundamentos, né? Montesquieu, John Locke. O Brasil optou pelo regime monárquico. Letra A, pela grande popularidade desse sistema de governo? Não. Letra B, porque a República traria forçosamente, né, a abolição da escravidão? Não, porque Estados Unidos proclama a independência adotando a república, mas não acaba com a escravidão. Então não há essa relação direta, né, ao proclamar a república acabar com a escravidão. Letra C, como consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa na colônia, né, aquele impasse, a volta de Dom João porque ao estudar, né, o 1822, você precisa ter uma visão processual, a chegada da família real em 1808, em seguida a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a volta de Dom João diante da Revolução Constitucionalista do Porto, a Revolução Liberal de 1820, esse impasse, Dom Pedro volta ou não volta. Então aí você tem a letra C de casa, letra correta. Rota 2. Dentre os fatores que levaram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi justamente os Estados Unidos. Eles foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil, tá? Seguindo aquela doutrina do presidente na época, James Monroe, América para os americanos, a doutrina Monroe. Olha, dentre os fatores que levaram os Estados Unidos a reconhecer a independência do Brasil em 1824 estão a letra A, a identificação com a forma de governo adotada no Brasil e os interesses coloniais comuns. Não há essa identificação, uma vez que o liberalismo vai ser lá muito mais pujante, muito mais sólido, muito mais, digamos, eles conseguiram desenvolver uma Constituição que já falava em liberdade, já trazia uma série de dimensões fundamentais que esses ideais servirão como referência aí, né, para vários movimentos emancipacionistas. Então não há essa identificação. A nossa base é agrária, lá já havia, né, um processo de industrialização interessante. A letra B, subordinação econômica à Inglaterra, o interesse de aliar-se ao governo constitucional de Dom João VI? Não, até porque os Estados Unidos lutaram, né, contra os ingleses, né, pela sua independência, contando com a ajuda dos franceses. Letra C, doutrina Monroe, América para os americanos, e os fortes interesses econômicos emergentes dos Estados Unidos. Aí você vai, eu pensava que o Brasil só tinha esse sentimento assim, né? Não, Estados Unidos, agora não. Vem desde a independência. E essa doutrina Monroe vai adquirir novos perfis, uma nova roupagem lá na frente, no século XX, a política da boa vizinhança, quando o Brasil se posiciona, né, contrário à Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O presidente dos Estados Unidos, né, visita o Brasil, na verdade,
Na década de 20, houve uma visita de um presidente americano, depois do Franklin Delano Roosevelt, tá? E o próprio Truman, né? Ali já após a Segunda Guerra Mundial. Rota 2, letra C de casa. Pois é, a independência do Brasil tem ligação com os Estados Unidos, os primeiros a reconhecer a independência do nosso país. Rota 3. A respeito do processo de reconhecimento externo da independência do Brasil, pode-se afirmar que a Áustria liderava a forte reação contra a independência brasileira. Não. Os Estados Unidos desenvolveram séria resistência, não, foram os primeiros a reconhecerem, né? A Inglaterra serviu de mediadora, porque Portugal reconheceu a independência do Brasil, cobrando uma indenização e também reivindicando que Dom João se tornasse imperador perpétuo do Brasil. Quem mediou isso? Inglaterra. Rota 3, letra C de casa. A Inglaterra serviu de mediadora no processo de reconhecimento e o Brasil teve de indenizar Portugal. Brincadeira, né? Portugal fica explorando do século XVI, XVII, XVIII e o Brasil tem que pagar a indenização. Mas fica tranquilo, porque o cara que governa o Brasil a partir de 7 de setembro de 1822 é filho de Dom João, herdeiro da coroa portuguesa, e quando Dom João morre, ele fica naquele impasse, vou ou não vou. Aí envia sua filha, né, Maria da Glória, que é usurpada, né, pelo seu irmão governo, é usurpado pelo irmão Miguelito, né, o tio de Maria da Glória. Dom Pedro I é um governo impopular, os baianos, né, entram em choque com ele, né, assim como os pernambucanos, enfim, guerra cisplatina, a impopularidade, ele renuncia em 1831, quando tem início o período regencial. Então, rota 3, C de casa. Rota 4, sobre o processo de independência do Brasil, é incorreto afirmar que? Incorreto, tá? Letra A, a autonomia política do Brasil foi um processo complexo, sim, que dentre outros condicionantes se envolveu interesses de nações europeias como Portugal, sim, a própria Espanha, no caso a França na sua missão artística francesa, a Inglaterra, a França também no governo de Napoleão Bonaparte, que lançou o bloqueio continental, querendo prejudicar a Inglaterra, o Portugal, por sua vez, dependendo da Inglaterra, e isso resulta em quê? Na transferência da família real. Se fôssemos colocar a independência do Brasil em passos, primeiro passo, os movimentos emancipacionistas no século XVI, no século XVIII, século XVI, século XVII, movimentos coloniais, revoltas coloniais. Século XVIII, início do século XIX, movimentos emancipacionistas, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Século XIX, a Revolução de 1817. A letra A está correta. A letra B, o processo de emancipação brasileira não foi pacífico, não. O processo da história do Brasil não é um processo pacífico. Sérgio Buarque de Holanda, quando escreve o livro Raízes do Brasil, ao tratar do homem cordial, o brasileiro não é cordial. É só você verificar uma série de haters que aparecem aqui no canal, uma série de haters, né? Esses haters que chegam lá criticando você, xingando você, sem nem conhecer. Então, essa ideia de cordialidade, não existe no Brasil. Não, brasileiro, infelizmente, não é cordial, como trabalhava, né, Sérgio Buarque de Holanda no seu livro Raízes do Brasil. De fato, é um processo violento, né? Constituindo-se de acontecimentos sangrentos e movimentos revoltosos. É exemplo das conjurações baiana e mineira e da Revolução de 1817. Só lembrar o que aconteceu, né? Com Tiradentes, sempre o governo utilizando de extrema violência. A letra C, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal, apresenta um paradoxo, pois, de um lado, impôs uma Constituição para limitar os poderes absolutistas, né, limitando o poder de Dom João, e de outro, pretendeu restabelecer o pacto colonial, queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Então tem essa visão paradoxal. Letra C está correta.
A letra D, abertura dos portos em 1808, os tratados de comércio e navegação e da aliança e amizade e o reconhecimento da autonomia em 1825 são eventos, no caso a Guerra Cisplatina, né? Lembrar da Guerra Cisplatina, né? O Brasil entra em choque, que no final a derrota surge aí o Uruguai. São eventos demonstrativos da preponderância dos interesses capitalistas ingleses. Sim, a Inglaterra tem muito interesse nessa região. Letra D está correta. Assim, só fica a letra errada, na incorreta, a rota 4. A instalação da corte portuguesa em terras brasileiras, 1808, pouco mudou a face econômica da América portuguesa. Não, mudou bastante. Uma vez que rompe, por exemplo, com o pacto colonial, abrindo as fronteiras para as mercadorias da Inglaterra. Rota 5. Realizada a emancipação política em 1822, o Estado, 22, né? O Estado no Brasil, rota 5, surgiu pronto e acabado, em razão da continuidade dinástica, ao contrário do que ocorreu com os demais países da América do Sul. Primeiro, não foi um processo pronto e acabado, houve negociações. É só lembrar também das insurgências de diversas províncias, como a Bahia. E em relação aos demais países da América do Sul, também não, porque aí houve uma ruptura, pelo menos na forma de governo, que eles vão justamente desenvolver um modelo diferente do Brasil, que vem adotar aí, né, a monarquia, eles vão adotar a república. A letra B de bola sofreu uma prolongada e difícil etapa de consolidação, tal como ocorreu com os demais países da América do Sul. Essa é a marca comum, né, entre Brasil e os demais países da América do Sul, que é a chamada instabilidade política. Ao longo do século XIX, do século XX, século XXI, estamos vivenciando isso, né? Essa instabilidade política nos países da América do Sul. Rota 5, letra B de bola. Rota 6. Rota 6, esse quadro aqui é muito conhecido. Agora vê a data da pintura desse quadro. Independência ou Morte de Pedro Américo, 1888. Galera, 66 anos depois do grito da independência. Olha essa visão grandiloquente, né, dessa passagem do grito do Ipiranga. Essa é a obra menos conhecida, Proclamação da República, né, de François-René Moreau, de 1844. As duas, né, são ilustrativas e também desenvolvem bastante essa ideia de como foi, que na verdade não foi, né? Só é uma idealização, né, do que poderia ser essa independência. Ah, ok, então não houve a participação de populares. Não. Tá? Então, vamos lá, rota 6, né? A letra A, analisando essas duas obras, bem como dos aspectos que compõem o cenário, é diferenciado e expressam uma visão particular sobre Central. Na segunda, como líder de uma nação popular, é verdade, né? Veja que a primeira obra ele está no centro, tá? Já na segunda obra ele está com o povão saudando. Ô povão, não foi assim não, viu? Acredita não, tá? Então, rota 6, letra A. Idealização, né? Colocando uma Dom Pedro como um foco central na obra, outra, né, já a perspectiva de Dom Pedro mais popular. Rota 7, a independência do Brasil, domínio português, significou o rompimento com o quê? Com a economia europeia sustentada pela exploração econômica, não. O padrão da economia colonial, não, que mantém-se ainda a base agrária. A exploração do trabalho escravo, que se mantém até 1888. O liberalismo econômico e a adoção da política metalista, não, porque o Brasil adota o liberalismo, mas com limites, tá? E só fica a letra E, o sistema do exclusivo metropolitano orientado pela política mercantilista. Isso sim a gente rompe. Por isso que a gente não pode desprezar totalmente, né, o 7 de setembro, porque há esse rompimento com aquela estrutura, né, do chamado antigo regime, ok? Rota 7, letra E. Agora mantém-se a dependência do capital estrangeiro, né? Dependência do capital da Inglaterra, lá na frente, dos Estados Unidos e hoje também, né? O Brasil que tem uma força econômica, mas também fundamentada no agronegócio. Rota 8. Sobre o processo que resultou no pronunciamento de Dom Pedro I, no dia D, né? O dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, para a multidão reunida diante do Paço Imperial.
considere as seguintes afirmações. O processo representou desacordo com Portugal, que exigia o seu regresso a Lisboa, isso mesmo, tá? E havia essa exigência. O processo representou o fortalecimento do Partido Brasileiro, que na verdade a gente chama de não podemos usar o termo partido no sentido de ideologia, de estatuto, não, mas grupo, né? Mais como grupo. Falsa, o processo representou o rompimento dos laços políticos, não. É total que depois Dom Pedro I volta para Portugal como rei, né? Diante da morte de seu pai, Dom João. Rota 8, letra. Aí só lembrando aí, só corrigindo aqui, né? A proposição 1 está verdadeira, a proposição 2 está falsa. Já elimina a letra A, não é isso? Só fica B ou D. Agora vamos lá. Ele está falando do D do fico, né? O processo representou o rompimento de laços políticos formais, sim. Isso é verdadeiro. Não é no sentido dinástico aqui, tá, concurseiro? Fica ambígua essa proposição, mas quando eu falo o processo representou o rompimento dos laços políticos, sim. É isso que eu falei. É preciso utilizar a expressão independência política, porque mantém-se ainda esses laços, né, familiares, sim, e também a questão da dinastia. Mas, politicamente falando, o Brasil se torna independente, aí vai ter que compor sua Constituição, vai criar uma Constituição, vai criar justamente, né, mecanismos na formação desse Estado, né, a administração, o exército, a moeda, e isso vai ser um processo que vai se estender ao longo do século XIX. Rota 8 é 1 e 3, né? Porque a pressa, né? Aí a gente se complicou aqui um pouquinho, mas é 1 e 3, tá bom? 1 e 3. Agora não esqueça, Dom Pedro continua sendo o herdeiro, né, o sucessor do trono português, e ele volta de fato, né, morrendo em 1834, Dom Pedro I. Rota 8, letra D. Rota 9, o bloqueio continental em 1807, que ocasionou a vinda da família real portuguesa para o Brasil, e a abertura dos portos em 1808 foram fatos significativos para, que é de boa, né? Para o processo da emancipação política, né? A chegada da família real em 1808, deu uma passadinha na Bahia e depois, né, ficaram, né, os membros da família real ficaram no Rio de Janeiro. Rota 10. Entre os argumentos que mantinham um vínculo do Pará com as cortes de Lisboa, impedindo o reconhecimento da independência, não só o Pará, né, mas a própria Bahia também não reconheceu, tá? Esse formato. Rota 10, fica a letra D de dado, né? As navegações eram mais rápidas e regulares para a metrópole portuguesa do que para o Rio de Janeiro, além de que o comércio era feito em torno da Praça de Lisboa, né, do porto, e diretamente para os portos ingleses. Assim, só fica a letra D de dado. Rota 11, para encerrar com essa letra maravilhosa, né, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Ser livre, um povo livre vive num país livre, na cidade livre, na rua livre, na casa livre, colônia e escravidão caminham na mesma direção. Quem declara independência e não declara abolição, vai ver, não é livre nada, apenas mudou de patrão, olha só, sai da tutela dos portugueses e agora fica na tutela da Inglaterra, Brasil, depois na tutela dos Estados Unidos, Brasil. Texto forte, viu, galera? Muito forte. A liberdade da nação é a soma das liberdades de cada cidadão. O Brasil alcançou a independência, mas não acabou com a escravidão. Maravilhosa essa letra aí de Milton Nascimento. Rota 11, com relação ao dia 7 de setembro, para encerrar essa rota especial, pode-se afirmar que a independência demonstrou que, mesmo não havendo abolição da escravidão, houve ganhos, especialmente para o povo. Não, o povo não teve esses ganhos, tá? Dom Pedro I mudou os modos da economia brasileira, não, mantém-se agrária. A letra C, ao se instalar ou ao se instaurar a monarquia do Brasil, seguindo o modelo da monarquia norte-americana, não, porque nos Estados Unidos houve a implantação da República. Rota 11, letra E, né? A independência concretizou as aspirações da elite agrária brasileira, aquilo que chamamos de arranjo político. Assim encerramos Rota das 11, especial Independência do Brasil. A gente deve comemorar, agora com a consciência crítica, de que a luta deve ser permanente, deve ser diária e efetivamente alcançaremos essa independência quando
implantarmos ou quando consolidarmos aquilo que está na nossa Constituição de 1988, a Constituição cidadã. Afinal, como diz Milton Nascimento, a liberdade da nação é a soma das liberdades de cada cidadão. Conselho disciplinado será aprovado.